Em resposta aos pedidos que me fizeram, hoje vou falar da perda. A perda é uma das experiências mais dolorosas com que temos que lidar. Somos confrontados com a perda desde que existimos, na verdade. As nossas primeiras perdas geralmente são de pequenas coisas às quais nos afeiçoamos, como uma chupeta, um peluche, um brinquedo, um cobertor. Começamos nessa altura a entender que, afinal, as coisas podem não estar assim tão seguras e garantidas. E isto faz parte do nosso processo de crescimento, compreender este aspecto da existência humana. Mas muitas vezes, para nos pouparem à dor, aqueles que nos amam com a melhor das intenções procuram remediar a situação substituindo um objeto por outro e assim evitar aquela experiência. E assim vamos adiando as aprendizagens que um dia nos vão ser essenciais. Com o crescimento, as perdas continuam a suceder-se. Um animal de estimação, um amigo que deixa de ser amigo, um parente com mais idade que parte. E mais uma vez, a vida está a dizer-nos que é feita de mudança, de transitoriedade e de ciclos permanentes que se sucedem uns aos outros, que nada é garantido e que nada nos pertence. Que a entrada e saída de seres nas nossas vidas é um processo natural. No entanto, nós temos a tendência de fugir do desconforto, evitar a dor e procuramos todas as estratégias possíveis para evitar viver aquilo que tem de ser vivido. Quando a perda é mais significativa, alguém mais próximo, alguém que amamos muito, alguém que ocupa um espaço muito grande na nossa vida, alguém com quem dividimos as nossas rotinas e até as nossas responsabilidades, sentimos-nos perdidos, ficamos desorientados. É como se o chão nos fugisse debaixo dos pés e não sabemos muito bem como lidar com aquele vazio. As razões pela perda podem ser inúmeras e a forma como se produz também, mas a forma como lidamos com essa circunstância costuma ter duas vertentes. Por um lado, podemos escolher rejeitar a situação. Não queremos viver aquilo. Fechamos o nosso coração, pois temos medo de não suportar aquela dor. Ficamos revoltados com a vida e com Deus e talvez até com aquele ou aquela que nos abandonou. E desta forma alimentamos um sofrimento que pode perpetuar-se e bloquear a nossa vida. Porque ficamos agarrados àquele evento e na nossa cabeça repetimos constantemente o mesmo filme. Tentamos procurar justificações, tentamos encontrar culpados e criamos todos os ses que nunca ocorrerão. E quando a vida nos convida a experienciar novas situações, nos traz outras oportunidades, estamos tão distraídos a reviver o filme do passado que ainda não aceitamos, que nem nos apercebemos daquilo que está a surgir. Por outro lado, podemos escolher o caminho da aceitação. Aceitar aquilo que é, como é, sabendo que tudo tem uma razão para ser, que os ciclos da vida têm mesmo de acontecer, independentemente daquilo que nós queremos, e que fazem parte do nosso crescimento e evolução. E com isto eu não quero dizer que é para ignorar o que estamos a sentir. Pelo contrário, a dor existe. Ela só pode ser curada quando é aceite e vivida. É como atravessar um banco de nevoeiro. Não sabemos o que está do outro lado, mas sabemos que temos de o atravessar para podermos chegar ao outro lado e ver o que está lá para nós. Se ficarmos do lado de cá, só a olhar para aquele banco de nevoeiro, paralisados no medo, ficaremos eternamente sem saber o que está do outro lado. Vamos ter de atravessar vários bancos destes ao longo da nossa vida. Uns mais assustadores do que outros. Alguns bem mais profundos do que outros. Mas a coragem de enfrentar o que a vida nos traz é sempre libertadora. Ficamos mais fortes, conquistamos um pouco da nossa verdadeira essência, pois aquilo que nos bloqueia
e nos amedronta é a voz da cabeça. Aquilo que nos move e nos dá coragem para avançar é a voz do coração. Quando nos deslocamos para o nosso coração, surge um leão ou uma leoa que enfrenta o que vier. E enfrenta com força, mas também com amor, com compaixão e com aceitação. Nada nem ninguém nos pertence. Nós temos o privilégio de partilhar caminhos uns com os outros. Quando nos convencemos que esses caminhos são eternos, então aí estamos a criar ilusões, pois ninguém conhece o futuro, nem qual é a missão de cada um. E é quando criamos estas expectativas, que criamos a ilusão, que tomamos como definitiva. E então vem a vida e ela mostra-nos outra coisa. Assim sendo, a perda é um renascimento para novas oportunidades e circunstâncias e experiências. A perda é muitas vezes uma oportunidade de regresso a casa, porque muitas vezes ela vem ensinar-nos a amarmos-nos mais, a valorizarmos o ser extraordinário que somos e do qual nos tínhamos perdido, pois estávamos a colocar a nossa atenção completamente para o exterior, acreditando que os outros é que nos estavam a dar o amor de que necessitamos ou a felicidade. E isso também não é possível, porque a nossa felicidade é da nossa exclusiva responsabilidade. Ela acontece quando nos amamos e nos aceitamos tal e qual como somos. Às vezes, as nossas perdas são os nossos maiores ganhos. E, na verdade, aqueles que amamos de todo o coração estão sempre presentes, mesmo que fisicamente não estejam ao nosso lado, porque estão aqui dentro.